de Elias e de tudo que haveria que aconteceu e tudo que haveria de vir, de repente ele se depara com esses três profetas, com os dois profetas, Elias e Moisés, e Jesus conversando com eles. Então ele se depara, ele vê algo extraordinário para ele. Ele não quer sair daquele lugar, porque é uma experiência que ele está tendo que para ele é surreal. Imagine você vendo Moisés, você vendo Elias, você vendo Jesus, eles andavam com Jesus, mas eles vendo aqueles profetas. Na mente deles deve ter ficado maravilhado. Então Pedro fala: Senhor, não quer que eu monte uma tenda para ti, uma para Moisés e uma para Elias? E Jesus fala: não. Primeiro vem a nuvem, né, tal. Deus fala: esse é o meu filho amado, que me comprazo. E ali depois, essa nuvem vai-se embora, eles com o rosto em terra, Jesus fala: levanta. E acaba ali com a alegria deles, né, entre aspas. Mas Jesus, ele fala o quê? Para descer. Mas por que Jesus fala para eles descerem? Porque Jesus entende que algo precisa acontecer. E que o que tem que acontecer não é Moisés retornar, Elias retornar. Porque Elias já tinha voltado na figura de João Batista, né? E mesmo assim, o povo recusou. Mas Jesus quer que eles desçam para quê? Para fazer a obra, para fazer o simples, para fazer o id, para aprender, para fazer o quê? O que nós fizemos hoje à tarde. Experimentar a palavra de Deus envolve vivenciar esses ensinamentos na prática, aplicando-se na vida cotidiana. Em resumo, conhecer é aprender, enquanto experimentar é viver. Então, nós chegamos à conclusão que conhecer é você aprender, mas experimentar é você o quê? Viver. Quantos de nós temos vivido as coisas de Cristo? Quantos de vocês aqui já são batizados? Não precisa levantar a mão. Mas quantos vocês já são batizados? Quantos vocês já têm um tempo na igreja? Quantos de vocês já conhecem a palavra de Deus? Quanto vocês conhecem da palavra de Deus? Quantos de vocês vêm na escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus? Se você está na classe da classe do pastor Nizuzi, você vai aprender sobre batalha espiritual. Se você está na sala do irmão Alexandre, você vai aprender sobre dons ministeriais. Se você está na sala do batismo, é porque você ainda está aprendendo, mas está aprendendo sobre a nova vida. E assim as demais classes. Mas você está o quê? Aprendendo. E para que você aprende algo? Para que eu e você, nós estamos aprendendo algo? Se não para experimentar as coisas de Deus. Eu aprendo que Deus é bom, que Jesus, que nem nós cantamos aqui, uma canção que eu adoro essa canção, que é Tu És. Quando ele fala assim, que Jesus deu de beber àquela mulher samaritana. Jesus nos ensina a dar a água da fonte da vida. Nós cantamos que nós queremos beber dessa fonte, que nós não teremos mais sede se nós bebermos. Mas disso tudo nós já sabemos. E para quem nós estamos levando essa água da vida? Para quem nós estamos levando essa água da vida? Para quem nós estamos oferecendo uma água que jorra sem fim, fonte de águas vivas, que nunca mais terá sede, que é o que diz a palavra? Para quem nós estamos levando essa palavra? Hoje no evangelismo, quando nós estávamos evangelizando, logo no começo aqui, a gente já estava aqui na frente do Compre Bem não, do Extra. Estávamos aqui na frente do Extra, e a gente estava recalculando nossa rota. Chegou uma senhora do nosso lado, viu que nós éramos da igreja. O que ela pediu? Oração. Eu preciso de oração. Eu preciso de oração. E onde estávamos nós? Orando pelaquela senhora.
fazendo o id, fazendo o que Jesus quer que nós façamos. Levar as palavras aos cativos, levar a palavra às pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou que pouco conhecem, que precisam de ajuda. Mas onde está o nosso coração, se não dentro do aquário? Isso aqui é um aquário, tá, gente? Quando a gente terminou o evangelismo, a gente estava tendo um momento ali com o pessoal que participou do evangelismo. Eu falei que a igreja está hoje... O peixe tem que pular dentro do barco. A igreja, os pescadores não sabem mais para pescar. Nós temos que passar com o barco, o que nós queremos, tá? Estejamos dentro do barco e que o peixe comece a pular para dentro do barco. Os peixes são as vidas, tá, gente? Nós não queremos sair dessas 4 paredes aqui para chegar lá fora e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Nós não queremos experimentar. Nós queremos experimentar aqui. Aqui, fazendo a obra, na mídia, no louvor, pregando a palavra. São coisas importantes? São coisas essenciais. Mas o anzol você joga na água. O pescador, ele joga a rede na água para pegar o peixe. O peixe não pula dentro do barco. Nós temos que lançar a nossa rede. E o que nós temos feito com todo esse conhecimento que nós temos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos aqui sabem o que é um fariseu? Acredito que muitas pessoas aqui sabem o que é um fariseu. Mas para quem não sabe, eu vou dar uma explanada rapidamente. Ser fariseu refere-se a ser parte de um grupo religioso e político no judaísmo, conhecido por sua ênfase na lei e nas tradições. O que é ser um fariseu? Ser um fariseu é um mestre da lei. É um cara que sabe as leis da Bíblia, do Antigo Testamento, de ponta a ponta. E ele é o cara que vai te apontar o dedo. Jesus fala, cara, para nós fugirmos dos fariseus. Chama os fariseus de hipócritas. Porque os fariseus, ele conhece muito da lei. Sabe a lei de ponta a ponta, mas não vivem, não experimentam aquilo que a palavra de Deus diz. Eles não acreditam no Messias. Eles acreditam que Elias ainda virá, porque a palavra diz, né? Certa vez os discípulos perguntou para Jesus: Jesus, por que eles falam que Elias teria que vir? E Jesus fala para ele: de fato, Elias já veio. Jesus fala que Elias já veio como? Na figura de João Batista. Então, o que tinha que acontecer, meus amigos, já aconteceu. A volta de Jesus é muito eminente. Se você conhece a palavra de Deus, se você conhece, se você tem entendimento, se você guarda todo esse conhecimento que você tem para você, o que te diferencia de um fariseu? O que me diferencia de um fariseu? Quando eu comecei a estudar sobre esse tema, eu me fiz essa pergunta assim: o que me diferencia de um fariseu? Porque eu tenho conhecimento para passar para as pessoas. Eu tenho experiências com Deus. E cadê essas experiências? Uma vez a gente morava aqui num prédio aqui ainda. O dinheiro tinha acabado. E nós estávamos literalmente sem grana. Sem grana e sem crédito. Estava acabando a comida. E a gente tinha que comer. Eu tinha N alternativas para me seguir. Podia chegar no meu pai: pai, empresta teu cartão, pai, empresta teu dinheiro, depois tal dia eu te pago. Podia chegar no banco: quero um empréstimo, pegar um empréstimo no banco. Podia fazer várias coisas.
E nesse dia eu falei para minha esposa, eu falei assim, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos ter uma experiência com Deus. Nós vamos colocar o nosso joelho no chão. Nós vamos orar, porque nós somos dizimistas, nós somos ofertantes na casa de Deus. E se isso está acontecendo, é um processo que nós temos que passar. Então nós nos prostramos, nos ajoelhamos e começamos a orar. Senhor, faz os teus sinais, faz aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dos teus filhos. Em momento nenhum eu botei Deus na parede e coloquei, eu sou dizimista, eu sou ofertante, tal. Não, em nenhum momento isso aconteceu. Mas nós entendemos que Deus é Pai, e é um Deus que opera milagres, e é um Deus que opera na vida dos seus filhos. Então nós começamos a orar, Senhor, tal. Oramos. Foi, Simone, agora é Deus trabalhando. Nós tínhamos ali comida ali mais uns 2, 3 dias, se eu não me engano. E aí a tia da Simone, ela liga para Simone e fala, Simone, dá um pulinho aqui em casa que eu tenho um negócio para você. E ela foi lá, pegou o carro e foi lá. Quando chegou lá, a surpresa, né? Um monte de frutos do mar, irmão. Até lagostinha tinha. Então, assim, além de Deus suprir todas essas suas necessidades, Ele te dá o melhor. Isso é experimentar. Isso cada um de vocês podem fazer. Vocês têm que ter experiência com Deus. Porque se vocês não tiverem experiência com Deus, o que vocês estão vindo fazer aqui? Vou usar a pergunta que o Renanzio fez ontem aqui no culto de adolescentes. O que vocês vieram fazer no culto? O que cada um veio aqui? Cada um veio em busca de alguma coisa, não é possível. Para me ouvir que não é, tenho certeza que não. Mas veio porque espera algo de Deus. Recebeu um convite, você recebeu um convite para vir aqui hoje. Nós fizemos vários convites. Nós oramos antes pelas essas vidas. Nós oramos depois quando nós chegamos. A semente foi plantada. Nem sempre quem planta vai colher. Mas a semente precisa ser plantada. E cada um que está aqui precisa ser um semeador. Precisa ter experiências com Deus. Marcos, abre para mim, por favor, aí, Wilkin. Marcos, capítulo 5. Já estou terminando aqui, tá, pessoal? Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20. Rapidamente eu vou ler, tá, gente? Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos, que são os Gadarenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus havia lhe dito: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos estava passando na colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se do precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e comentaram esses fatos da cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo.
Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu antes e ordenou-lhe: vá para casa, para sua família, e anunciar-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de vocês. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Esse homem endemoniado havia muito tempo, muitos anos não sei, né, mas a Bíblia fala muito tempo. Acredito que anos. Muitos anos, muito tempo endemoniado, muito tempo possesso, muito tempo possuído por demônios. E Jesus faz algo extraordinário na vida dele, era ele mais um. Então Jesus liberta aquele homem, algo extraordinário. Ele fica tão admirado que ele fala: Senhor, permita que eu vá contigo. Porque ele sabia o que ele tinha, ele sabia que ele era endemoniado, ele sabia que era cheio de demônios. Então ele pede para Jesus: Jesus, o Senhor tirou isso de mim? Uau! Eu quero estar contigo, eu quero ir para onde o Senhor for, eu quero falar da tua palavra, eu quero vivenciar mais, eu quero experimentar mais das tuas coisas. Jesus fala: não. Não é para você me seguir. Eu não quero que você me siga. Você tem uma missão. Vá, volte para a sua casa e para a sua família e fale de tudo o que aconteceu. Conte as boas novas. Então esse cara, ele sai da presença de Deus e cumpre aquilo que Jesus pede para ele fazer. E esse cara, ele ganha a cidade de Decápolis. O Deca, ele quer dizer, ele vem de 10, né? Então é um conjunto de 10 cidades ali próximo à Palestina. Então ele ganha todas essas cidades para Jesus. Mas ele pediu para Jesus: Jesus, permita que eu vá contigo. Jesus se enxerga além. Não. Você tem algo para fazer. Vai e conte a todos as boas novas. Então ele conta a todos e ganha 10 cidades para Jesus. Sabe, Jesus não quer que você faça coisas mirabolantes. Jesus não quer que você saia, algumas pessoas sim, mas Jesus não quer que você saia daqui e vá para a África, ou vá para a Índia, ou vá para a Palestina para você pregar. Jesus quer que você viva. Jesus quer que você viva o Evangelho. E viver o Evangelho é o quê? É o que nós fizemos hoje aqui, hoje à tarde. É células, é discipulado, é vida na vida. Isso é viver. O que um missionário faz? O que eu vou falar aqui não é nada para desmerecer um missionário, pelo contrário. O Igão aqui, missionário, Stephanie, Nicole, entre outros aqui também são missionários. Mas o que o missionário faz? Ele vive a palavra de Deus, ele vive a experiência com Deus, ele vive onde? Alguns foram chamados, você vai lá para uma cidade remota que ninguém nunca viu falar de Jesus Cristo. E você pega lá e vou enviar o Igão para essa cidade. E o Igão ali, ele começa a fazer um trabalho. Que trabalho que ele faz? Ele começa a orar, ele começa a jejuar para aquela região. E ele começa a falar de Cristo naquela região. E o que é diferente de estarmos aqui fazendo isso? Aqui nós não oramos, aqui nós não jejuamos, aqui nós não falamos de Deus para as pessoas. Aqui a gente não sai no evangelismo, fazemos as mesmas coisas. Fazemos as mesmas coisas que o missionário faz. Porque missões é o quê? Você viver a palavra. É você gastar a sua vida falando de Jesus. Não tem nada além disso. Mas o missionário vai trabalhar, né? Pode ter N coisas, mas o conceito disso é estar vivendo a palavra de Cristo. E a pergunta que eu tenho para vocês nessa noite é isso, é essa. Você tem vivido a palavra de Cristo?
Não estou falando de você vir para a igreja, de você vir na EBD, de você ir para uma célula. Não estou falando disso. Você não foi chamado para isso, você não foi comissionado para isso, para vir à igreja aprender e voltar para sua casa. Você não foi. Não é só conhecer Jesus, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da vida, Não é só isso, isso é só o começo. Isso é só o começo. Se você está vivendo esse evangelho, eu sem medo nenhum, falo para você que você está vivendo um evangelho medíocre. A palavra, antes de falar com a igreja, ela fala com o pregador. Desde o princípio, nós tínhamos essa intenção. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Há um tempo atrás, eu estava... O Lucas, se quiser aqui já se posicionar. Há um tempo atrás, eu queria viver muita experiência. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei, não, uau, preciso fluir do Espírito. Essas coisas precisam acontecer, porque eu não venho para a igreja apenas só por vir para a igreja. Eu não venho para a igreja para sentar e conversar com a pessoa que está do meu lado. Eu não venho para a igreja por causa disso, eu venho para a igreja porque eu entendo que Jesus vai falar algo, que Deus vai falar, que o Espírito Santo de Deus vai falar algo comigo, para a minha semana, mas para que eu aprenda, para que eu possa aplicar isso na minha vida. Nós precisamos aplicar. A palavra ela tem que ter aplicabilidade na nossa vida. Se não tiver aplicabilidade, cara, eu falo para vocês, sem medo nenhum, o pastor vai ver isso aqui depois, amém, não tenho medo nenhum. Se você vem para a igreja só para vir para a igreja, pare de vir para a igreja. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo na igreja. Não perca seu tempo. Se você vem para a igreja só para escutar o pastor falar, você vem para a EBD para aprender as coisas, mas você não praticar, não venha, não perca seu tempo. E nem perca o tempo da pessoa que está tentando te passar algo, porque ela tá te discipulando, ela está entendendo que você vai ser um discípulo de Cristo. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem imitado a Cristo? Nós anunciamos o evangelismo aqui uma semana antes, alguns dias antes. E aí, quando a gente vê aqui a quantidade de pessoas que vêm para fazer a obra de Deus, não é para mim, não é para Simone, não é para Edgar, não é para Vanessa. Mas é lamentável. Nós abrimos o evangelismo não só para os jovens, para a igreja inteira. Lógico, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que estão estudando, tem outras coisas que estão fazendo. Mas tem pessoas que podem vir e não vêm. E aí eu fico me perguntando, o que estão fazendo na igreja? O que vocês estão fazendo aqui? Se não for para proclamar o Evangelho de Cristo? Muito me admira aqui o Dudu. Se tivesse a metade do coração que esse menino tem, eu estava feliz. Só a metade. Menino esforçado, está em tudo, está em tudo. É para evangelizar? Vamos evangelizar. É para levar para o batismo? Vamos levar para o batismo. É para brincar, para tirar onda? Vai tirar onda. É para estar no culto? Vai estar no culto. É de dia, é de noite, é para estar na praça? Simone veio aqui, semana passada aqui, para limpar a praça, convocou o pessoal. Quem é que veio? Dudu. O Dudu estava aqui. Então, gente, nosso coração está em Cristo.